E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Agora vamos em Jonas ainda, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Somente até aí, feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, por estarmos aqui diante da tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos diante desse texto muito interessante, um pedaço, uma parte do chamado de Jonas, do propósito de Deus na vida de Jonas. Você lê aqui Deus colocando uma missão, uma vocação para Jonas. Eu costumo dizer que a vocação a gente não escolhe. Nós que somos escolhidos pela vocação. Chamado a gente não escolhe. É o chamado que chama o escolhido. E eu costumo dizer que toda pessoa vocacionada não tem escolha. Nós que devemos nos submeter à vontade de Deus. O escolhido não tem escolha. Você e eu temos chamados, propósitos de Deus, seja lá qual for. O problema é que quando nós falamos de chamada, a gente vem logo na nossa mente algo extraordinário, algo estrondoso, que vai mexer na nação, e nem sempre é assim. Seu chamado pode ser específico. Os voluntários, por favor. Seu chamado pode ser específico. Seu chamado pode ser direcionado. O seu chamado pode ser pequeno aos teus olhos, mas aos olhos de Deus tem um propósito, tem uma missão. Existe um propósito de Deus na provação das nossas vidas. Ao ler esse texto, Deus vê a situação de Nínive. E toda vez que Deus percebe que há uma situação em algum lugar, em alguma cidade, Deus levanta alguém, ou Deus levanta algumas pessoas para sacudir e ser instrumento de bênção naquele lugar e fazer diferença. Às vezes você está no setor de trabalho e você nem sabe, Deus te colocou ali para fazer diferença. Às vezes você mora numa rua e você nem sabe, Deus te colocou ali para fazer a diferença. E aí você passa por muitas provações. Por quê? Porque Deus tem um propósito nas provações da vida. Deus tem um propósito na nossa caminhada. Quando a gente lê o texto, a gente vê Deus chamando Jonas. E geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente, quando Deus faz uma convocação para quem é chamado, a pessoa que é chamada, primeiramente, ela tem uma tendência a fugir daquele chamado, por diversos motivos. Pelo peso da responsabilidade, pela provação que vai enfrentar, pela guerra que pelo enfrentamento das batalhas da vida. Quem está comigo, diga amém. Então você vê Jonas, de uma certa forma, e depois você vai ver o texto, ele tenta fugir da face de Deus. Então, não adianta a gente fugir do chamado de Deus. Eu me lembro que eu fui chamado para o ministério pastoral, eu acho que eu estou completando 17 ou 18 anos de ministério pastoral. Nem parece, né, irmão? Tão novinho, né? E eu me lembro que quando eu era bem adolescente e eu via que os pastores passavam, eu já fiz parte de todos os ministérios da igreja, já fui da intercessão, já fui da consolidação, já fui do voluntariado, já fui de diaconia, já fui de tudo que você possa imaginar. Já dei aula para criança, eu já fui pintor, zelador da igreja, fui tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Quando Deus falou assim, você vai ser pastor, eu falei, acabou aí. Aí eu me lembro que eu estava na carrocinha de cachorro-quente, uma das revelações. Aí eu me lembro que chegou um senhor e falou assim, está fugindo por quê? Aí eu olhei assim. É você mesmo. Deus te chamou para o ministério pastoral. Deus vai te achar. Deus vai te achar e não adianta fugir. Meu irmão, nunca mais eu tive paz na minha vida. Eu estou falando uma das. Nossa,
Eu fugia, quanto mais fugia. Eu saía da empresa que eu trabalhava, eu botava o pé na calçada, o celular tocava, um monte de mães da igreja falando assim, meu filho está na favela usando droga, vai lá buscar ele. Eu pegava meu carro, ia na favela, botava os drogados, tudo dentro do meu carro, começava a orar, eles começavam a vomitar. Falei, dentro do carro não, vomito lá de fora. Ele, não, toda vez que você ora me dá vontade de vomitar, então vomito do lado de fora. Dentro do carro não, aqui é o sangue de Jesus que tem poder. Então eu não tinha paz. Então eu era líder de jovens, as mães viviam ligando para mim, para eu ir na favela pegar jovem drogado. Né? Hoje muitos deles são obreiros da casa do Senhor. Muitos deles são pregadores da casa do Senhor. Então, eu cansei de subir favela para pegar jovens usuários de drogas, em bar, em tudo isso. Eu me lembro agora, veio na minha memória agora, eu me lembro já pastor. Aí eu vi aqui não tem tanto isso, mas eu vejo muitas cidades, estava numa cidade pastoreando, e tinha 2 carros de som, tudo levantado, o som batendo lá em cima. Aí eu estou dirigindo assim, daqui a pouquinho eu dou aquela olhada, vi uma ovelha lá. Falei, rapaz, tem que tomar cuidado para não falar o nome dele. Aí eu vi uma ovelha lá, quando eu passei, falei, não acredito que ele estava lá. Ele é novo na fé, ele está na igreja. Peguei o telefone, varão, você está onde? Aí eu vi o barulho. Oi, pastor, você está onde, varão? Falei, tal lugar. Falei, que lugar? Eu passei aí agora, varão. Deus te achou. Daqui a pouco eu estou passando aí, vou te tirar daí do baile. Eu vou tirar você dessa confusão. Deus não te chamou para isso. Irmãos, quando eu cheguei lá, não tinha ele, não tinha carro de som, não tinha ninguém, um breu. Ele falou assim, pessoal, gente, vamos embora que o pastor está vindo aí. Vamos embora que o pastor está vindo aí. Depois ele me contou, pastor, quando eles conversaram, o pastor Inácio está falando com você no telefone, como é cidade pequena, todo mundo me conhecia, é pior que ele está vindo para cá. Ele, como é que a gente vai ficar aqui com ele aqui? Sumiu todo mundo, ele foi para a igreja arrependido. Pastor, eu quero pedir perdão a Deus pelos meus pecados, porque a minha vida é de Jesus. Então, meu irmão, quem tem um chamado, não adianta fugir. Crente nem para desviar presta. Não adianta, meu irmão. Deus vai te pegar, Deus vai te achar. Eu não conheço um desviado resolvido. Eu não conheço um desviado na paz. Eu lembro de um pastor que ele ficou tão revoltado com o ministério que ele quis desviar. Aí ele botou um boné, foi para um baile funk, pediu uma bebida alcoólica, aí olhou uma mulher, chamou a mulher assim, que ele queria conversar com a mulher. Ele, agora vou chutar o balde. Aí a mulher falou assim, pastor, o senhor veio aqui me buscar? O senhor veio me buscar, sabia, pastor, que você ia vir aqui orar por mim? Ele, meu Deus do céu, não adianta mais não. Até o pastor voltou para Jesus naquela hora. Por quê? Porque crente nem para desviar presta, irmão. Uma vez que você conhece o chamado de Deus, a presença de Deus, não adianta. Nenhum dos senhores e das senhoras que estão aqui são inocentes mais. Vocês hoje conhecem a palavra da verdade. Se você desviar dessa palavra, você vai perder a tua paz. Então eu tenho uma mensagem para você hoje. Abraça a vocação e o chamado de Deus na sua vida. É melhor você ser provado por amar a Deus do que ser provado longe de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu prefiro pagar o preço de ser provado, porque está no centro da vontade de Deus, do que pagar o preço da desobediência. Em alguns casos, o preço da desobediência, às vezes, é até irreversível. É triste. O que eu quero dizer é que Deus ainda tem misericórdia e nos dá muita oportunidade. A palavra para Jonas foi muito clara. Vai a Nínive. Olha o que acontece com Jonas. Diz a Bíblia Sagrada que Jonas compra uma passagem para Tarsis. E Deus mandou ele para onde? Nínive. E ele vai para Tarsis. Todo desobediente paga um preço muito alto. Então, o comando de Deus era, vai para Nínive. Irmãos, Deus não tem 2 palavras. Deus tem uma palavra. Sim, sim, não, não. Se passar disso é procedência. Se Deus falou para Jonas, é Nínive,
estou falando do Jonas, mas toda hora está na minha cabeça assim, Jonatas. É o cansaço. Deus falou para Jonas que era para ele ir para Nínive. E para onde que ele vai? Para Tarsis. Muitas pessoas, no início da sua caminhada com Deus, têm a mania de querer fazer o contrário que Deus mandou. Deus sempre será claro para nós, de acordo com o nosso chamado. Se Deus falou para você A, é A. Se Deus falou para você B, é B. Deus tem uma palavra específica para cada um de nós. Recebe esta palavra de Deus aqui. Deus sempre será claro para nós, diante da nossa chamada. Por quê? Porque uma das motivações que o chamado de Deus nos convoca é que antes dele expor o chamado, ele vai trazer em nós um avivamento. Antes de você avivar, você será avivado. O que acontece? Muitos só vão enxergar o que você está enxergando quando você começar a caminhar, a carregar aquilo que você carrega. Então, a provação nas nossas vidas vai despertar áreas das nossas vidas que estavam adormecidas. Por exemplo, muitas pessoas, quando começaram a ser provados, passaram a orar mais, passaram a jejuar mais, passaram a ler mais a Bíblia, pararam de fazer fofoca, olha que benção, pararam de ficar de braço cruzado e começar a trabalhar na obra de Deus. O nome disso é um avivamento. O que significa avivamento? A palavra avivamento é trazer vida àquilo que está morto ou semi-morto. O que Deus quer fazer na nossa provação? 3 pessoas já pegaram ali. O que Deus quer fazer na nossa provação é trazer vida àquilo que está morto ou semi-morto na nossa vida. Recebe esta palavra aqui hoje. Deus vai trazer vida àquilo que está morto na nossa história. Eu não sei o que está morto na sua vida ou na sua história, mas essa provação vai despertar um grande avivamento na sua direção. Quem recebe avivamento de Deus aqui hoje, joga essa mão para cima hoje, dá um brado de glória a Deus. Entenda que essa aprovação vai trazer avivamento. Repete comigo, essa aprovação, mais forte, essa aprovação vai trazer um grande avivamento. Escuta isso aqui, agora pega essa aqui. Algumas bênçãos de Deus vêm embrulhado em problemas. Eu vou repetir. Algumas bênçãos de Deus na nossa vida. Quem quer bênção? Quem quer bênção? Levante a mão. Se prepare. Algumas bênçãos de Deus na nossa vida, ela vem embrulhada, ela vem empacotada, ela vem embalada em forma de problema. Você olha o problema, mas se você abrir o pacote, tem um avivamento de Deus esperando você. Então não fique preso ao rótulo, não fique preso à embalagem, fique atento ao chamado de Deus na sua vida. Esse problema está anunciando um grande avivamento na sua vida. E vem avivamento em Nínive. Hoje tem avivamento em Nínive. Qual é a Nínive da sua história que precisa de avivamento? Qual é a Nínive? Nínive precisava de um avivamento. Então escuta isso aqui, provações na nossa vida vai trazer avivamento em áreas que estavam mortas. Está claro isso? Porque às vezes algumas provações na nossa vida vai trazer para nós um despertamento, um avivamento em áreas que a gente não estava dando atenção devida. A gente não estava despertado, não estava atento. Então Deus permite uma provação, um problema, mas vem um avivamento por trás disso. Então, provavelmente, a gente não olha o problema e vê como problema. Então, antes de você olhar o problema como um problema, enxerga esse problema como uma oportunidade de Deus agir na sua vida. Eu me lembro de uma empresa que ela proibiu os funcionários, quando tinha que resolver alguma coisa na empresa, falar a palavra problema. Aí, eles chegavam no setor,
trazia algo para resolver e falava assim, ó, nós temos um problema aqui para resolver, no setor tal, nós temos uma peça com problema, nós temos isso aqui com problema. Aí ele falava assim, não, vamos tirar essa palavra. Nós vamos falar assim, nós temos aqui agora uma oportunidade. Diz o patrão, o CEO dessa empresa, que o faturamento da empresa aumentou. Porque em vez das pessoas pensarem em problemas, passaram a pensar em oportunidades e soluções. Porque aquilo não é um problema, aquilo ali é uma oportunidade para gerar mais dinheiro para a empresa. Porque a empresa vive daquilo ali, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, esse problema que você chama de problema, não é problema, é oportunidade de Deus para a sua vida despertar em áreas que você não percebe. Está claro isso aqui, irmãos? Então, a partir de hoje, nós vamos olhar o problema e vamos dizer, obrigado, Jesus. Porque Deus não dá nada além daquilo que a gente não possa suportar. Você pode ficar mal, mas se veio, você aguenta. Deus te dá suporte. Ela tem o propósito de nos alinhar. Escute isso aqui. A provação nos alinha ao chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente começa a ficar disperso, a gente começa a ficar desatento. Aí Deus, calma aí, vou te pegar. Vem um problema, Deus, vem cá que eu quero te alinhar. Alinhamento, balanceamento e cambagem. Faz logo tudo. Tem gente que está tão empenado, meu irmão. Não era só alinhamento e balanceamento, não, meu irmão. Tem cambagem também para fazer. Está tudo torto na sua vida. Vamos desempenar um homem. Então, às vezes a provação vem para trazer em nós alinhamento. Porque senão você não vai fazer uma viagem segura. Então, o propósito de Deus é fazer um alinhamento à vontade dele. O que acontece? Jonas vai lá para o porão do navio, se esconde. O que acontece? Começa a trazer problemas, tempestades sobre aquele navio. Qual é o problema? Todo desobediente leva alguém com ele para o buraco. Cuidado, que talvez você está indo para o buraco porque você tem um Jonas na sua vida e não deveria ter. Você ajude a todos, mas cuidado que nessa ajuda você pode estar colocando um desobediente no seu navio e você pode afundar. Porque todo desobediente, ele só quer saber dele. Todo desobediente, ele é egoísta. Olha o egoísmo de Jonas, foi dormir lá no porão, e o resto que se dane. E começou a trazer prejuízo, o desobediente traz prejuízo. O que os tripulantes começaram a fazer? Jogar seus mantimentos, as suas coisas fora. Então até os empresários começaram a quebrar. Até as pessoas que tinham recursos começaram a quebrar, começaram a jogar tudo para fora do navio. Olha o problema que Jonas começa a trazer. Por quê? Porque toda vez que a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente traz problema para as nossas vidas, mas traz problema para a vida dos outros. Você tem um filho desobediente, é um problema na vida do pai e da mãe. É ou não é verdade? Porque todo desobediente, ele começa a afetar várias pessoas. Todo Jonas, ele acaba causando isso no nosso navio. Aí o que acontece? Todos os tripulantes começaram a pesquisar o que está acontecendo. Os marinheiros lançaram a sorte. E a sorte cai sobre Jonas. Eles descobriram que tinha algo em Jonas. E é interessante que deixaram os marinheiros apavorados, a insensatez, a falta de obediência e de reverência de Jonas. E aí diz a Bíblia que o próprio Jonas se ofereceu, pode me tirar do barco, pode me jogar fora. É como se ele falasse assim, olha, eu sou o problema, eu sou a pessoa que está causando isso aqui. Deus me achou lá no porão do navio. Quem está entendendo aqui, irmão? Não adianta se esconder de Deus, não. Deus te acha aonde você estiver. Você pode estar no fundo do porão do navio. O Senhor fala assim, ei, o que você está fazendo aí? Nós lançamos a sorte e descobrimos que é você. Aí o que a pessoa faz? O chamado? Não adianta eu fugir. Não adianta eu fugir da vontade de Deus.
Eu tenho que abraçar a vontade de Deus. Sabe o que começa a acontecer? Quem que foge da vontade de Deus? Deus tem um propósito. Começa a dar tudo errado. Começa a fechar uma porta aqui, começa a fechar uma porta ali. Acontece isso, acontece aquilo, acontece isso. É Deus falando, chamando a sua atenção. Dizendo assim, começa a recalcular a sua rota. E entra no propósito que eu sonhei para a tua vida. E para de trazer prejuízo. Porque quem está na desobediência está trazendo prejuízo. Mas quem está na obediência está trazendo avivamento de Deus sobre a sua vida. Existe um propósito. Aí Jonas, pode me jogar. Aí diz a Bíblia que um grande peixe engoliu ele. A provação, ele, na desobediência, aumenta a tempestade. Aumenta o questionamento de quem está à volta. Mas quando Jonas é jogado no mar, a tempestade se acalma. Porque começa novamente o alinhamento. Ou seja, quando a gente está na obediência do Senhor, as coisas começam a se encaixar. As coisas começam a se alinhar. As coisas começam a se entender. É interessante que o grande peixe engole Jonas. E ele vai lá para a entranha do peixe. E o que Jonas faz lá? Faz aquilo que ele deveria fazer há muito tempo e não fez. Orar. Ele começa a clamar. O que ele não fez para pegar o navio, o que ele não fez no porão do navio, o que ele não fez em ir para Nínive, ele começa a fazer dentro do ventre de um peixe. Não era o lugar apropriado. O lugar apropriado era ir para Nínive e fazer isso lá. Ou no trajeto até Nínive. Se eu estou indo para uma missão, eu vou orando a Deus pela missão. Eu saí de casa, eu estava orando no meu quarto, entrei no carro, vim de lá aqui orando a Deus para chegar no culto, para trazer a mensagem. Quando você está indo para uma missão, você vai orando. O que Jonas tinha que fazer? Dentro do navio, em direção a Nínive, e orando e adorando ao Senhor. Ele não faz isso no navio, ele não faz isso no porão, ele não faz indo para Tarsis. Ele, quando vai fazer para ir para Nínive, ele só faz dentro de um peixe. Porque às vezes Deus coloca a gente em situações desagradáveis para despertar em nós aquilo que é necessário. Às vezes Deus coloca a gente em lugares, em situações desagradáveis para despertar em nós aquilo que é essencial. O que é essencial aqui para Jonas? Oração e busca da presença de Deus na nossa vida. Eu quero profetizar aqui nessa noite que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão ter vida de oração, oração como estilo de vida e busca da presença de Deus. Eu quero profetizar aqui que você vai parar de orar só na hora de dormir ou só na hora do almoço. Não, é orar 3 da manhã, 4 da manhã, é andar orando, porque Jonas orou dentro de um ventre. Você vai orar aonde Deus te plantar. Só quem recebe esta palavra, reage aqui dando um brado de glória a Deus. Meu irmão, buscar a presença de Deus, não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor que você adorar ao Senhor e sentir a sua presença. Eu entendo quando Davi fala, o Senhor pode levar tudo, mas não retires de mim a tua presença. Eu entendo que não tem coisa melhor. Só quem já experimentou a presença, a doce presença do Senhor, entende que nós estamos falando aqui. Leva tudo. Uma pessoa que ama a presença de Deus é uma pessoa desapegada. Quem ama a presença de Deus não está preso a nada, meu irmão. Quem ama a presença de Deus não está nem aí que o diabo levou, não está nem aí para bens materiais, não está nem para ir para a afronta do diabo. A única coisa que a pessoa quer é continuar recebendo a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Pode levar tudo, pode levar o que quiser, mas não tem como levar a presença de Deus. Recebe esta palavra. Os irmãos de José queriam a túnica de José, os irmãos de José queria a promessa de José, os irmãos de José queriam a unção de José. É como se José dizia, quer levar a túnica, leva, mas a unção vocês não conseguem levar, a presença vocês não conseguem levar, porque só tem quem tem promessa de Deus. Alguém
recebe esta palavra aqui hoje? Solte o seu glória a Deus. Cadê os pentecostais? Os pentecostais já chegaram aqui, então jogue a mão para cima, reage dando glória a Deus. Pode levar túnica, mas não leva unção. Pode levar tudo. Então a aprovação de Deus na nossa vida traz despertamento em áreas que estavam adormecidas. Então ele faz um clamor dentro de um lugar que não era tão apropriado, então ele teve que fazer aquilo que era para ter feito antes, mas ele teve que fazer ali. Deus apertou para até ele fazer o que tem que ser feito. Você já reparou que Deus faz isso com a gente? Ele vai apertando para a gente entender o que Ele quer de nós. Então ele apertou Jonas daqui, jogou para cá, vai para alinhar, ele vem para cá, caiu dentro do peixe. Agora não tem para onde você correr, meu filho. Só um clamor te tira daí. Irmãos, tem coisas que só a oração sincera resolve. Não é o teu contato que vai resolver. Não é o teu padrinho, a tua madrinha, não é nada disso não. É a mão de Deus, que eu falei aqui domingo aqui, Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem coisas que não vai vir da mão de ninguém, tem coisas que vai vir na mão do próprio Deus, para você dizer assim, bendito seja o nome do Senhor, para você não dizer foi fulano, foi fulana, não, foi a pura mão de Deus que me levantou, e a pura mão de Deus que me sustentou até aqui. Cuidado, irmão, quando você fala, foi fulano. Fulano foi o instrumento. Seja grato, porque Deus usa a pessoa. Seja grata às pessoas que abriram as portas para você, que foram instrumento de bênção para você, mas entenda que é a mão de Deus. Aí o peixe chega a vomitar e jogar Jonas na terra que ele devia ministrar, que era Nínive. Então aquele sofrimento, aquela angústia, aproximou ele da presença de Deus e aproximou ele do chamado. Então o que a gente aprende com as provações da vida? Ela tem um propósito. Propósito qual? De nos aproximar de Deus e nos aproximar do chamado de Deus. Então, às vezes a gente está muito orgulhoso, muito soberbo, vaidoso, mas irmão, aí que Deus pega, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. A aprovação tem o propósito de colocar a gente do tamanho que Deus quer. Escuta isso aqui, a aprovação tem o propósito de colocar a gente do tamanho que Deus quer. Fique no tamanho que Deus te colocou. Essa é a missão, uma das missões do propósito de Deus. Por que do tamanho que Deus quer? Talvez você está se sentindo nada, a aprovação vem e fala assim, levanta. Aí às vezes na aprovação você está se sentindo muito lá em cima, aí Deus fala assim, pode descer. Desce. Por isso que eu falo que a aprovação coloca a gente do tamanho que Deus quer. Porque às vezes a gente está sentindo, eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada. Aí vem Deus, bate. Aí você fala, eu tenho que me levantar. É igual eu falei numa pregação, levante a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí Ximena não está aí não, Ximena estava traduzindo. Como é que eu vou traduzir isso agora, pastor? Meu, dá cambalhota, fala assim, cambalhota. Que a gente está com os irmãos hispanos, fala, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Aí ela está traduzindo, levanta, e agora, pastor? Fala o quê? Dá cambalhota, vai para cima. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes você está lá embaixo, se sentindo nada, ninguém, incapaz, inválido. Aí vem a aprovação, aí vem a presença de Deus e faz assim, pode levantar daí. Você é precioso, você é preciosa, você nasceu com uma herança. Você ficou do tamanho que Deus quer.
Às vezes você está muito altivo. Aí Deus fala assim, calma aí. Pode descer, meu filho. Vai lá na casa do olheiro e vê o olheiro fazendo o vaso. Desce, 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 desce. Porque a aprovação coloca a gente do tamanho que Deus deseja. O padrão que Deus deseja. Por quê? O que te trouxe até aqui, necessariamente não vai te levar à próxima estação. Por isso precisa passar por uma mudança agora, para suportar o que Deus vai fazer ali na frente. Você está entendendo por que você está passando pelo que está passando? É porque Deus está preparando algo aqui na próxima estação. Você está entendendo? Hoje talvez você não entende, mas eu já quero trazer um anúncio. Sabe por quê? Como profeta de Deus eu quero dizer isso aqui. Sabe por quê que você está passando por essa provação? Um dos motivos é a próxima estação. Você precisa estar preparado para o que Deus vai fazer. Quem aqui quer estar preparado para o que Deus vai realizar? Eu profetizo que a próxima estação de Deus vai desatar um tempo de conquista na sua vida. Uau. Você não entende hoje, mas quando chegar na estação correta, você vai falar assim, entendi tudo. Só que quando com o tempo, com a maturidade, você já se preocupa mais por entender mais nada. Vamos ser sinceros? Vamos falar agora para os crentes maduros. Você vai passando o tempo, irmão, você vai buscando a Deus, você vai levando tanta paulada, você fala assim, eu não quero entender mais nada, eu estou nos braços do Pai. Você fala assim, já bateu uma aprovação. Deus tem algum propósito nessa situação. Vem, pode mandar, Senhor, vai mandar, já estou calejado, bora. Mais uma, não deu nem para descansar. Não é isso? Você leva uma pancada, quando você está respirando, vem outra. Aí você fala assim, meu Deus do céu, vai, Senhor, vai com tudo, vai, me leva. Você não quer mais entender nada. Você não está preocupado mais que Deus te explique alguma coisa, porque você está tão na dependência de Deus, que Deus explicando ou não explicando, está tudo certo, está tudo certo. Deus te explicar, amém, se não explicar, está tudo bem, eu vou celebrar, eu vou curtir a jornada. Não espere celebrar o final. Aprenda a celebrar e curtir todo o processo de Deus na sua vida. Uma das coisas que eu me pergunto quando eu estou em provação, e também quando eu estou atendendo alguém que está passando no gabinete pastoral, eu pergunto assim, o que você está aprendendo com essa provação? O que é que você está aprendendo com esse processo de Deus na sua vida? Porque se Deus está enviando algo e nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo tem um propósito. Algumas pessoas falam assim, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore que Deus não permite. A Bíblia não diz isso, irmão. Não existe versículo bíblico que fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não existe esse versículo. Isso aí é uma tradição das pessoas, querendo simplificar, dizendo que não cai, realmente não cai sem a permissão de Deus, mas isso também não está na Bíblia, tá? Isso não existe esse versículo, tá bom? Já vi muita gente falar, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore. Não, a Bíblia diz que tem coisas que não acontecem sem a permissão de Deus. Não tem negócio de folha da árvore, não. Escola dominical, amém? Classe única. Tem dia de domingo, irmão, que vira culto de doutrina, tá? Já repararam? Deus aperta a gente, culto de doutrina. O que eu estou querendo dizer é que tudo na nossa vida tem um propósito. E tudo que acontece agradando ou desagradando, teve a permissão de Deus. Então aproveita isso e tira lições valiosas, aprendizados, crescimentos, insights. Procura entender como a sua visão vai ampliar depois desse deserto. Porque eu vejo pessoas que na hora que está passando na prova, mas só sabe reclamar. Só sabe tacar pedra nos outros. Pastor, parece que eu taquei pedra na cruz. Jesus, tu me ama. Começa a achar que o seu problema é maior do que todo mundo. Não, está todo mundo no mesmo barco, irmão. Está todo mundo no mesmo problema, nas mesmas guerras, nas mesmas lutas, está todo mundo assim. Só que a gente precisa entender qual é o processo de Deus nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém.
Então, Jonas, ele vai até Nínive, e ele começa a ser usado como um sinal profético para trazer avivamento sobre Nínive, trazer arrependimento, mesmo ele ficando descontente com a resposta de Deus. Ele foi para Nínive levar um avivamento em Nínive, ele foi levar arrependimento em Nínive. O Senhor diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela a pregação que eu disse. E Jonas foi a Nínive. E diz a palavra, no versículo 3 do capítulo 3, a palavra do Senhor era para os ninivitas uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ele vai até lá. Então ele não teve escolha, ele foi contrariado, ele foi mesmo não querendo ir, porque quem tem chamado obedece até mesmo sem vontade. A gente acha, não, eu tenho que ter vontade. Não, eu tenho que ter obediência. Vocês estão entendendo? Você acorda com vontade todo dia de fazer o que você tem que fazer? Você acorda todo dia com vontade de lavar o banheiro? Você acorda todo dia com vontade de fazer almoço, mas você não faz? Você acorda todo dia com vontade de pegar um ônibus, da van? Não, mas você não vai? Você acorda todo dia com vontade de trabalhar? Não, mas você vai com vontade ou sem vontade, porque você tem compromisso, responsabilidade e obediência. Quem tem o chamado de Deus não vai fazer só quando tem vontade, vai fazer porque é obediente ao propósito e à vocação de Deus. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? O que eu quero que você entenda? Nossa vocação, as provações da vida, Deus tem um propósito. Mesmo que você não entenda hoje tudo, mas entenda, essa situação tem um propósito. Eu não estou entendendo, mas tem um propósito. Mas eu não compreendo, mas tem um propósito. Deus está no controle de todo esse deserto. Meu irmão, coloque isso na tábua do teu coração. Deus está no controle de tudo. Essa provação tem um propósito de Deus. Algo vai acontecer. Alguém recebe essa palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus. Vai acontecer do seu jeito? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre vai acontecer do seu jeito. Nem sempre vai acontecer conforme você quer. Mas nós descansamos. Está acontecendo do jeito que Deus quer. Está acontecendo da forma que Deus quer. Está acontecendo do projeto que Deus quer. Irmãos, eu posso dar uma palavra, um conselho para você. Você nunca vai ser feliz plenamente se você estiver fora da vontade de Deus na sua vida. Pastor, mas quem faz a vontade de Deus passa por muita aprovação? Passa. Mas tem o descanso, a paz e o contentamento que está no centro da vontade de Deus. Agora, quem não está na vontade de Deus, tem alegria passageira, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, mas não tem a paz que vem de Deus sobre as nossas vidas. É uma perturbação constante, é uma inquietação constante. Quem aqui já conversou com um desviado? É inquieto o tempo todo, já reparou? É inquieto, é insatisfeito, sabe que está acontecendo algo. Mas hoje, Deus nos resgatou, para que a gente possa, no meio da provação, Deus tem algo a nos ensinar. Se coloca de pé, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Nós queremos orar juntos aqui nessa noite. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.